Brincadeira não. Isso aqui é uma esculhambação. Olha, não é fácil não. O negócio aqui é esculhambado. Estão vendo essa caixinha de papelão? Estão pensando o quê? Tem alguma coisa aqui dentro? Estão pensando que a gente vai abrir a caixa? Então eu vou abrir a caixa não. Tá? Antes que alguém me pergunte o que é esse alô, 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 é o rádio ali que tá ligado. Aliás, tem 1, 2, 3, 4, 5 rádios ligados. Tá? Isso aqui é uma desgraça. É rádio que não acaba mais. Y1 Golf Kilo Whisky, uma repetidora em Nova Friburgo, associada ao Gramsci. Viu? Mais uma repetidora ali. A caixinha tá aqui. Não vai dar. Não vai dar. Vou ter que começar o vídeo de novo. Dar uma pausa, vou ter que desligar o rádio. Vou ter que desligar esse rádio. Não é possível. Assim não tem condição. Cara, o rádio tava quieto até agora. Aí começa a zoeira, a barulheira. Cara, é coisa de maluco. Não, parou, acho que parou. Então vamos lá. O assunto aqui é crowbar. Tá? Nome complicado, né? Mas não tem nada de bebê, não. É negócio de crowbar, mas não tem bebida aqui, não. Olha só. Pessoal tá tendo dificuldade quando eu falo em crowbar. A turma tá tendo um pouquinho de dificuldade. Tá? Isso aqui é uma fonte, bateria, sei lá que droga é. Se for bateria 12 volts, se for fonte... Se for bateria não precisa de crowbar, porra. Vou dar fonte 13,8 volts. 13,8 volts. 13,8 volts mais ou menos. Quer dizer, mais e menos. E gente, eu não tô com cabeça muito boa não. Tá? Aí nós vamos alimentar aqui um rádio. Exemplo. Rádio. Tá? Então a gente vai ter aqui o rádio. Um fio, que é o mais. E outro fio, que vai ser o menos. Bom, como todo rádio, né? Tem que ter aqui a frequência 144. Aí tem uns botõezinhos. Quanta besteira. Bom, tá. Fonte de alimentação e rádio. Como é que a gente faz? Liga a fonte, mais e menos, no rádio. O rádio acende. Novidade nenhuma. Bom, o que acontece? A nossa fonte dá defeito. Ao invés de 13,8 volts, ela joga 20 volts, 24 volts. Se for uma fonte linear, é bem possível. Se for uma fonte chaveada, eu já vi fonte chaveada chegar até 20 volts. E não é fontezinha de computador, não. Fonte mesmo que é vendida como 12 volts. Tá? Eu já vi fonte com problema, com defeito, chegar lá na casa dos 20 volts. Bom, muito bem. O que a gente vai fazer se por acaso essa fonte jogar mais de 13,8? A gente não quer que o rádio queime. Tá? Então tem algumas coisas que a gente pode fazer. A que eu gosto mais é o crowbar. É um circuitinho simples, com um SCR, que eu fiz aqui uma montagem muito rudimentar para poder mostrar o funcionamento. Tá? E quando eu digo simples, é simples mesmo. Pega-se um SCR. O SCR, ele é um diodo controlado. Então a gente vai desenhar um diodo aqui.
Desenhamos um diodo. Só que o SCR ele tem um negócio chamado gate. É uma porta que faz ele conduzir, que dispara ele. Então olha só, a gente tem fonte. Nós vamos sair aqui do mais da fonte. Nós vamos colocar um fusível. Prestem atenção. Não é fuzil, não vamos dar tiro em ninguém. É um fusível, cujo símbolo, ou um dos símbolos, é esse. Parece corrente alternada, né? Mas é símbolo de fusível. Tá? Aí a gente vem aqui, ó, e pimba. Tá? Liga aqui no SCR. Vem com esse mesmo fio, vai ficar meio torto aqui o fio, ó, e pimba, liga na alimentação do rádio. Tá? Aí a gente pega aqui o menos, e a caneta não quer escrever, vem com fio por aqui, ó, e pimba no catodo aqui do SCR. E depois vem com esse mesmo fio aqui, vou botar o fio mais para baixo aqui, para não atrapalhar o resto do meu desenho, né? Pronto, e liga aqui no menos do rádio. Tá bom, o que que acontece? Se esse SCR, se ele sofrer o disparo, ele vai conduzir a corrente do mais para o menos da fonte. O que que acontece quando ele conduzir do mais para o menos da fonte? Ele causa um curto-circuito. Tá? Quando acontecer o curto-circuito, o fusível arrebenta. Então, olha só a ideia da coisa. O nosso rádio aqui consome 10 amperes. 10 amperes. A gente coloca aqui um fusível, vamos dizer, 12 amperes, para ter uma margenzinha. 12 amperes. Tá, muito bem. Como é que a gente vai fazer esse circuito aqui de disparo? A coisa mais fácil do mundo. A gente vai pegar um trimpote, potenciômetro, resistor variável, qualquer porcaria que você tenha como ajustar a resistência. Vamos desenhar aqui. Pô, muito tempo que eu não desenho nada de circuito. Estou enferrujado. Tá, muito bem. Isso aqui é um circuito ajustável. Então tá aqui o símbolo potenciômetro. No nosso caso aqui, esse trimpotezinho que tá aqui de 5K. Então vamos botar aqui 5K. 5K. Tá? No caso aqui, o nosso SCR aqui é um 5P1, isso nem existe mais há uns 30 anos, eu acho. Isso era fabricado pela NEC. Eu procurei um SCR maior e não achei aqui na minha sucata. Vai servir esse aqui mesmo para exemplificar. Mas vamos botar aqui o SCR. Quanto mais corrente, melhor. Vamos colocar um SCR de 50 amperes. A. Tá, muito bem, voltagem trabalho pode ser de 100 a 1000 volts. Voltagem trabalho, quanto maior a voltagem, mais caro é o componente. Então pode ser desde 100 até 1000 volts. Bom, muito bem. O nosso circuito então vai ser demonstrado aqui na prática o funcionamento. Agora, o que a gente vai fazer para ajustar esse trimpote aqui, ou esse potenciômetro? Aqui no caso eu fiz o símbolo de um potenciômetro.
Tá? A coisa é simples, a gente vai, no lugar desse fusível, a gente vai tirar o fusível fora e vai colocar uma lâmpadazinha, manja? Ó, lâmpadazinha, diagrama esquemático, é isso aqui, ó. Tá, então eu tenho aqui uma lâmpadazinha de 24 volts. Por que 24? Para ela não queimar, porque nós vamos passar aqui dos 13.8 para fazer o SR disparar, para fazer a coisa entrar em funcionamento. Tá, então o ideal é que você tenha uma lâmpadazinha. Essa lâmpada aqui é até muito forte, uma lâmpada de 70 watts. Isso vai dar um luzeiro quando acender, meu Deus do céu. Bom, então vamos lá. Deixar de blá blá blá, o esquema tá aqui. Tá, não requer prática nem tão pouca experiência. Então olha só. No lugar do fusível, tiramos o fusível fora, hein? Tira o fusível. No lugar dele, vamos botar a lâmpada. Nossa lâmpada tá aqui. Esse bagulho aqui que eu montei, que é o crowbar, ele vai entrar entre mais e menos da fonte. Tá? Qual é a ideia aqui? Se essa fonte ultrapassar uma determinada voltagem, o crowbar fecha curto e queima o fusível. Tá? Então prestem muita atenção. Se não tiver um fusível, quando o SR fechar curto, das duas uma, ou queima a fonte, ou queima o SR, ou bota fogo na fiação. Tá? Então, entenderam? O negócio tem que ficar bem claro. Se qualquer circuito que não tenha um fusível, tá? Se a fonte não tiver um circuito automático de sobrecarga, tá? Depende da capacidade da fonte também, isso depende de uma série de fatores. Tá? Eu estou partindo aqui do princípio que a gente tem uma fonte aqui de, vamos botar 20 amperes, tá? Que vai alimentar um rádio que consome 10. Tá? Mas a fonte aqui pode ser 50, pode ser 100 amperes. O consumo aqui pode ser 10, 20, 30, 40, quantos rádios quiser e tal. O SCR, quanto maior a corrente, melhor. Eu estou botando aqui 50 amperes porque esse componente acima de 50 amperes, o preço fica proibitivo. Tá? Na hora de comprar um SCR é salgado o preço. Tá? Existem SCR encapsulamento metálico. Se você procurar SCR, né, ou seja, tiristores, procurar por tiristores na internet, SCR, você vai achar bastante coisa. Tá? SCR com vários encapsulamentos, vai achar. Essezinho aqui, por exemplo, deve ser uns 5 amperes ou 6. Tá? Ele não seria adequado para o nosso circuito aqui, pela baixa corrente de trabalho dele. Mas é o que eu tenho aqui para mostrar o funcionamento. Tá? Então, eu estou explicando isso tudo para não ter dúvida, para ficar bem explicadinho. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui 13,8 volts. Tá? Tenho 13,8 volts. Vamos medir esse bagulho aqui. 13,8. Deixa eu pegar aqui o multiteste, que já apagou. Não pode deixar ele quieto, que ele apaga sozinho. Deixa eu ligar o multiteste aqui pra gente medir essa voltagem que tem aqui. Adoro falar errado, de sacanagem. Depois vão dizer, o cara falou voltagem. — 13,85 volts. Tá, então eu tenho 13,85 volts. Beleza? Beleza. Então, 13,85 volts aqui.
E eu tenho uma fontezinha aqui que me acompanha já há uns 30 e tantos anos. Essa porcaria aqui, eu não sei o que acontece. Isso já pegou chuva, já levou tombo, já ficou esquecida embaixo de uma cama, mas essa porcaria continua funcionando. Então é aquele negócio, né? Bom, eu não abro mão dessa fontezinha. Ela me acompanha há muito tempo. Então para que a gente vai usar essa fontezinha? Essa fontezinha tem um controle aqui de ajuste de tensão. Então, no mínimo ela está dando ali 0,793 volts. Menos de 1 volt. Eu vou girar aqui o potenciômetro, ela vai subindo ali, ó, 1 volt. Tá, então 1 volt eu vou aumentando, 1,5 volt, 2 volts, 2 volts e meio, 7 volts, 9, 10 volts, 11, 12, no máximo 13 volts. Tá, então minha fonte aqui vai de um pouquinho menos de 1 volt, quer dizer, vamos botar de 1 volt a 13 volts. Tá, então muito bem. Então nós vamos pegar aqui a nossa alimentação de 13,8 que está aqui. Tá, e vamos ligar em série com essa fontezinha aqui, para a gente poder começar a fazer aqui, ó, a demonstração de como é que o brinquedo funciona. Tá, eu estou usando duas fontes porque eu vou ligar uma em série com a outra, porque eu preciso chegar a uma tensão aqui para poder simular o defeito de uma fonte de alimentação. Tá, então vamos lá. Deixa eu ver aqui, cadê a fiação desse negócio todo? O menos está aqui, o mais está ali. Então muito bem, então entre essas pontas aqui eu tenho mais e menos, que vai ser a nossa alimentação do rádio. Tá, pior que o fio tá curto aqui, né? Tá ruim isso aqui, mas vai ser assim mesmo, vai ser a nossa alimentação do rádio. Então o nosso rádio vai ser ligado entre essa ponta e essa aqui. Tá? E junto com esse rádio vai entrar o nosso circuito, nosso SCR. Tá? Então a coisa vai ser bem simples. O menos é aqui no preto, então vai entrar o catodo do SCR, vai para o menos. Então o catodo do SCR é essa perna aqui que está com fio vermelho, que está em série com a lâmpada, vai ser ligado aqui no menos. Então deixa eu ligar esse bagulho aqui. Pronto, com a mão só fica ruim até de... Então tá ali, ligado. Bom, muito bem. Junto com essa ligação aqui, eu vou ligar nosso multiteste para a gente ver a voltagem, né? A gente vai precisar ver a voltagem. Tá? Então o mais do nosso rádio vai ser aqui o anodo do nosso crowbar. Vai entrar aqui. Então deixa eu ligar. Gente, eu demorei um pouquinho aqui para pegar o telefone, que eu fui fechar a caneta que estava aberta. Então olha só, a gente tem aqui mais e menos, tá? Então entendam, esse mais e menos aqui, vamos fazer de conta que é uma fonte de 13,8. Tá, vamos esquecer essa fonte aqui que está em série. Ela está em série aqui só para a gente demonstrar o funcionamento da coisa. Bom, se a tensão subir aqui, vamos dizer para
O limite de um equipamento de rádio é em torno de 17 volts, tensão máxima, sem que ocorra um defeito, um problema. A grande maioria dos equipamentos de rádio se comporta bem até 17 volts. Tá? 16 e pouco, 17. Tá? Então o que vai acontecer? Vamos monitorar aqui agora com o multiteste aqui o mais. Ficou aqui ruim aqui de ligar a fiação. Nós estamos ali com 14,6 volts. Tá, vamos subir essa tensão até os 17 volts. Deixa eu virar aqui um tiquinho o potenciômetro aqui do crowbar, se eu conseguir, né, com a mão só, para ele dar uma resistência mais alta. Aí vai ser barra, hein? Com a mão só vai ser barra. Bom, vamos lá, vamos subir aqui. 15 volts, 16 volts, 17. Vou botar 17 aqui, o mais próximo de 17 ali. Tá, então eu tenho 17 volts. Eu quero que o crowbar entre em funcionamento com 17 volts. Por isso eu botei a lâmpada em série. Tá? No circuito ele vai trabalhar com... O fusível vai ser o elo fraco da história. Tá? Quando a voltagem atingir um determinado nível, né, quando essa tensão subir até 17 volts, isso está indicando que a fonte está com defeito. A fonte é de 13,8, se ela for 17, ela deu defeito. Tá, então vamos lá. Até 17 volts um equipamento de rádio aguenta. Então nós vamos ajustar o nosso circuito para disparar com esses 17 volts que está ali, ó. Ué, caramba, desligou alguma coisa, houve alguma encrenca aqui. Rapaz, esses vídeos bagunçados que eu faço são uma maravilha. Eu não sei porque não tá... Não tá disparando. Gente, aqui parece brincadeira, né? A gente faz as coisas aqui com a melhor das boas intenções e não presta atenção. Tá? Eu simplesmente não soldei esse terminal aqui, ó. Terminalzinho aqui tá solto, ó. Aqui, eu tortar ele para cima para ver. Olha lá. Terminalzinho não soldou, tá solto. Por isso que o negócio não funcionava. Então eu vou soldar essa praga aqui no lugar. E aí sim a gente vai retomar aqui o vídeo. Como sempre, os vídeos aqui são improvisados, a coisa é meio doida. A corrente desse SCR aqui era muito baixinha. Aí eu ia usar isso aqui para mostrar como é que funciona o crowbar. Tá? Mas acabou que ele não aguentou a corrente da lâmpada. Tá? Um componente muito antigo, já está guardado há muitos anos. Tá? E foi para o espaço. Então cancela aquilo ali. Tá? Eu tenho um SCR aqui também antigo, mas esse aqui deve ser aí, eu acredito, com uns 200 amperes, alguma coisa. Ele oxidou aqui, não tem mais nada escrito, né? Tá, mas é algo do tipo. Tá, eu liguei o bicho aqui na lâmpadazinha, a mesma lâmpadazinha. E para testar e poder identificar onde é que é catodo, onde é que é anodo, tá, eu liguei a fonte, botei a fonte aqui nos 13 volts. Botei a lâmpadazinha em série.
Tá? A lâmpada está em série aqui com negativo, com menos da fonte. Positivo está aqui, então aqui é anodo e aqui é catodo, nesse terminal, que é o mesmo aqui do fio vermelho que está ligando a lâmpada. Então, se a gente botar uma tensão positiva no gate, ele vai começar a conduzir, a lâmpada vai acender. Tá? Essa é a forma mais prática de testar um SCR. Normalmente tem que ter uma resistência aqui, um resistor no gate para não queimar. Só que pela amperagem que é esse troço, a gente pode ligar direto, porque não vai ter problema nenhum. Então, ó, acendeu a lâmpada. O SCR, na medida em que ele dispara, ele continua conduzindo, ou seja, ele vai manter o circuito, a saída da fonte de alimentação em curto. Só não está em curto porque tem uma lâmpada em série. Então a lâmpada acendeu. Se não tivesse a lâmpada, a fonte estaria em curto. Tá? Então essa é a finalidade do crowbar, é proteger. Tá? Para apagar isso aqui, a gente tem duas opções. Uma, interrompe a tensão, interrompendo a voltagem. Se eu desligar a fonte, ele vai parar de conduzir. Cessou a alimentação, ele para de conduzir. Eu liguei a fonte novamente. Tá? Se eu disparar o bicho aqui, ó, ele começa a conduzir. Tá? Uma outra forma de fazer um SCR parar de conduzir é igualar o potencial. Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui o anodo e juntar no catodo, eu vou fazer ele parar de conduzir e a garra jacaré aqui escapuliu e bagunçou com a minha explicação aqui. Vamos botar o bichinho para conduzir de novo. Pronto. Tá, então a ideia é, como eu estava dizendo aqui, igualar o potencial, né? Eu posso pegar aqui esse fiozinho mesmo que está aqui, sério com a lâmpada, tá, encostar ele aqui, vai igualar, botar oxidado, ó, apagou. Tá, pequeno mau contato porque está oxidado. Então, ó, tensão positiva no gate, o bicho começa a conduzir. Tá, desligou a energia ou igualou o potencial, ele para de conduzir. Vamos botar com mau contato isso aqui. Pronto. Tá, essa é a forma de testar um SCR. Vou estar com mau contato, opaco. Agora é mau contato mesmo. Porque depois que ele conduz, ele fica conduzindo. Ele só vai parar de conduzir se a gente desligar ou se a gente curto-circuitar anodo e catodo. Ó, aí ele para de conduzir. Disparou o gate, volta a conduzir. Tá? Então a utilização da lâmpada no nosso crowbar, a finalidade de utilizar a lâmpada é para a gente ter a certeza de que o circuito vai estar funcionando sem estar queimando o fusível. A lâmpada está quente, eu fui pegar na lâmpada, não sei por que eu fui pegar a lâmpada quente, estou ficando idiota. Tá, então vamos voltar ao princípio da coisa. Tá? Eu vou ligar aqui um potenciômetro para regular a tensão em cima do gate, para a gente poder fazer essa sororoca funcionar na tensão que a gente quer que ele dispare. Tá? Então eu vou fazer uma pausazinha aqui no vídeo e vou ligar essa cangalha. Bom, minha gente, a coisa tá meio aqui ao estilo gambiarra, mas é aquele negócio, eu não quero alongar mais o vídeo. E eu quero mostrar logo o funcionamento e eu simplifiquei a coisa aqui. Eu peguei um potenciômetro
Tá? Botei no lugar do trimpote. Tá? Aqui eu vou ajustar o ponto de disparo. Tá? Então a coisa tá meio no improviso, mas vai dar pra gente chegar onde a gente tem que chegar, onde a gente tem que ir. Então vamos lá, 17 volts. Tá? A nossa fonte então deu um defeito e está mandando 17 volts para o rádio. Tá? Então eu vou ajustar agora o potenciômetro para que a lâmpada acenda com essa tensão, 17 volts. Tá? Eu estou com a fonte de 13.8 em série com a outra fonte aqui para dar os 17. Então muito bem, vamos lá. Eu vou girando aqui devagarzinho até a lâmpada acender. Acendeu. Aí eu desligo. Vou interromper aqui o circuito. Pronto, interrompi. Vou ligar de novo. Acendeu. Então tá. Agora eu vou baixar a tensão aqui da fonte. Baixei a tensão. Vou ligar. 14,6 volts, né? O mínimo da minha fonte aqui é 0,8 mais ou menos, né? Então 13,8 com 0,8 deu ali 14 qualquer coisa. O nosso ajuste de disparo aqui está para em torno de 16, 17 volts. Tá? Então vamos lá, vamos subir a tensão e vamos ver qual vai ser a tensão de disparo. A lâmpada vai acender, a gente vai visualizar. Então estou subindo a tensão aqui, ó, no ajuste. 15 volts. 15,5. 15,5 já disparou, então vamos recuar um pouquinho o potenciômetro, é um tiquinho. Acho que já foi. Vamos desligar aqui de novo. Vamos ver. É que, gente, eu estou usando um potenciômetro de 10K para fazer essa demonstração. Para um SR desse tamanho, o potenciômetro aqui, o trimpote e tal, seria em torno de 500 ohms e não 10.000 ohms como esse que eu estou usando aqui. Isso deixa o ajuste um pouco complicado. No caso de um SR para corrente menor, tá, o valor do potenciômetro talvez tenha que ser até de 47K ou algo do tipo, porque a corrente que ele precisa para disparar é muito menor. Então no caso de um SR do tamanho desse aqui, para corrente que esse aqui, esse bicho deve ser para algo em torno de 200 amperes. Tá? O potenciômetro que eu estou usando é errado. Tá? Mas como a finalidade aqui é só demonstrar, tá? Então o ajuste aqui é crítico em função disso, do valor do potenciômetro. Tá, então vamos lá. Eu já fiz um novo, retrocedi um tiquinho o cursor do potenciômetro. Então vamos abrir tensão e ver com que tensão ele está disparando. Então vamos lá. 15 volts. 15,5. 16 volts. Quase em 17. 17 volts. É o que eu falei, o ajuste do potenciômetro tá crítico. Eu voltei ele demais. Então, vamos ver qual é a tensão que vai precisar para disparar. 18. Não chegou nem a 18,5. 18,4 disparou. Tá? Então essa é a ideia da coisa.
Tá, eu vou derrubar aqui a tensão de novo. Vou dar um toquinho aqui para ver se a gente consegue deixar ele em torno de 17. Tá, então a gente já viu que, em função da característica do SCR, a gente vai precisar de mais ou menos corrente no gate para disparar. Tá, então, no caso de um SCR como esse aqui, é uma peça grande para uma corrente alta, ele vai necessitar de uma corrente maior no gate, tá? Infinitamente maior do que um SCR desse tamaninho aqui. Tá, então, dependendo do tipo de SCR, da corrente, tem que se olhar no datasheet do componente e ver qual é a corrente que ele vai necessitar no gate, para a gente poder calcular, dimensionar o valor do trim-pot. No caso aqui, da minha experiência, um potenciômetro. Então, o ideal é que seja um trim-pot. E se puder utilizar um trim-pot multivolta, melhor ainda. Vai te dar uma condição mais confortável na hora de ajustar. Então vamos ver agora se a gente chega lá em torno de 17 volts. 15,5. Tá baixo. Aí vocês vão dizer, não, a fonte é 13,8. O que tem ele disparar com 15,5? O problema é que as fontes mais antigas, as fontes lineares, elas costumam dar uma oscilação muito rápida de tensão que não chega a sacrificar o equipamento, e a gente até não percebe, mas a velocidade de disparo do SCR é muito alta. E ele percebe, ele detecta. Então, por isso, para a gente ter uma estabilidade maior no crowbar, no desempenho do crowbar, a gente ajusta isso aí para em torno de 17 volts. Agora não sei qual foi a besteira que eu fiz aqui. Pronto, liguei, 14. Tá. A tensão ideal de disparo é em torno de 17, porque 17 volts não é suficiente para queimar o rádio. Vai estar dentro da faixa de oscilação de fontes de alimentação lineares. Tá, e as fontes chaveadas costumam ter um pouquinho mais de precisão. Vamos lá, 16. Pô, tu não vai apagar agora, né? O multiteste vai desligar. (17). (18). 18 volts. Com 18,8 armou. Deixa eu desligar aqui, deixa eu reativar aqui o... Bom, minha gente, prosseguindo, eu não sei o que aconteceu aqui, a gravação foi interrompida. Devo ter esbarrado aqui no celular e... Bom, não importa, parou de gravar. Eu tô fazendo esse vídeo com a seguinte finalidade, de passar para alguns colegas radioamadores como é que funciona o crowbar, e a finalidade é explicar que não é uma coisa complicada, nem precisa de grande sofisticação. Tá, então, para resumir a situação, tá, a finalidade é proteger o equipamento contra
uma tensão elevada, um excesso de tensão de alimentação. Tá? Então essa é a finalidade básica. Tá? E por isso esse vídeo. Agora, tem detalhes que são básicos em eletrônica. A pessoa tem que ter algum conhecimento. Tá? Normalmente o radioamador ele acaba embrenhando vamos dizer assim, pela área pela eletrônica. Tá? Ele acaba aprendendo alguma coisa, a curiosidade leva a pessoa a aprender algumas coisas. Tá? Então, de uma maneira geral, a pessoa sabe o que é um transistor, um diodo, um potenciômetro, um trimpote, um capacitor, um resistor. Tá? O que eu quero dizer com isso é que se a pessoa não tiver nenhum conhecimento de eletrônica, não vai se aventurar, porque vai fazer merda. Tá? E aí a coisa complica. Pode ocasionar eventualmente dano em algum equipamento, pode queimar uma fonte. Tá? Se o fusível não estiver de acordo, tá? Se o SCR não estiver de acordo com a corrente que a fonte está fornecendo, em conjunto com a corrente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui. A minha fonte aqui de 20 amperes, vamos dizer que eu bote aqui um fusível de 30. Bom, ferrou tudo. Porque se ela tiver uma sobretensão, tá, se ela ultrapassar aqui os 13,8, e vamos dizer, o último ajuste ali do teste que a gente estava fazendo estava em torno de 18 volts. Então vamos dizer, essa fonte aqui pifou. Tá, os transistores de potência, que são dois ali atrás, 2N3055, transistor NPN de corrente de 15 amperes, se eu não me engano. É isso mesmo, 2N3055, 15 amperes. Dois transistores ali em paralelo na saída da fonte e tal. Então, um transistor desse entrou em curto. Tá? O que era comum acontecer na época das fontes lineares, que é o caso dessa aqui. Tá? Ou por excesso de temperatura, ou um consumo um pouco mais elevado, uma falha do componente, fadiga, não importa. Tá? Um dos motivos das fontes lineares jogarem uma tensão mais alta que o que foi ajustado, que é a tensão de trabalho da maioria dos equipamentos de rádio, que gira entre 13,6 e 13,8. Tá? Hoje é praticamente um padrão 13,8 para equipamentos. Dentro da parte elétrica do automóvel, a gente tem voltagem oscilando entre 11 e chegando até a 14 volts. Então 13,8 é o que foi convencionado. Os equipamentos são para 13,8, a maioria dos equipamentos que são utilizados em estação fixa e estações móveis, né? Muito bem. Então a nossa fonte deu um defeito, entrou em curto lá o transistor na saída. Tá? A parte de estabilização da fonte, tá, passa a não ter mais controle nenhum sobre a tensão que vai sair nos bornes. Tá? Então, uma falha no componente, tá, e uma fonte, na maioria das situações, elas vão jogar uma voltagem acima de 20 volts. Tá? Essas voltagens variam dependendo da fonte. Isso para fontes lineares, eu volto a dizer.
as tensões, em caso de curto nos transistores, e podem chegar até 27 volts. Eu já vi fonte que trabalhava com 30 volts. Tá? E a estabilização botava lá 13,8. Mas em cima do transistor, lá do coletor do transistor, tinha 30 volts. Quer dizer, aí são umas situações complicadas. Uma fonte nessas características, tá? 25, vamos botar 25 volts lá depois do retificador. Tá? 25 volts lá em cima do capacitor eletrolítico, entrando no coletor do transistor. A placa de estabilização manda uma tensão de referência na base do transistor e no emissor do transistor sai os 13,8. O transistor entra em curto, ele joga os 25 para cima do rádio. O rádio pouco queima. Finalidade do crowbar. Tá? Quando a tensão atingir 16, 17, 18, quando a tensão atingir a voltagem de disparo que a gente regulou aqui no potenciômetro ou no trimpote, tá? A gente ajustou isso aqui para disparar com 17 volts. Tá? Se a fonte der um defeito e chegar a 17, ele vai fechar curto. E isso vai impedir que essa tensão acima dos 13,8, ou melhor, ele ajustado para disparar em 17 volts, quando a tensão da fonte, por um defeito, por uma falha, chegar a 17 volts, ele vai conduzir, vai fechar curto em cima da fonte e não vai deixar passar nada por rádio. Tá? A velocidade de disparo do SCR é tão alta que aconteceu um incidente aqui comigo. Eu estava fazendo um aterramento na minha estação e eu puxei um fio da fase da rede 110. Eu peguei o fase da rede e fui ligar uma lâmpada de 110, uma lâmpada de 110 volts, né, com 100 watts de potência. Tá, eu queria testar o aterramento que eu fiz. Então um lado da lâmpada eu liguei no terra, o outro lado eu liguei nesse fio que estava ligado à fase da rede. Tá, muito bem. Testei o meu aterramento, a lâmpada acendeu com brilho máximo. Eu falei, bom, o aterramento tá bom, tá com uma resistência baixinha, beleza, tal. Bom, esse fio que estava ligado em 110 volts, que estava ligado no fase, ele escapuliu da minha mão. Tá, eu dei uma bobeira, a ponta do fio escapou da minha mão. E adivinha aonde esse fio com 110 volts foi bater? Tá, ele foi bater em cima da saída de mais da minha bateria, que está em paralelo com a fonte ligada à estação. Tá? Em outras palavras, um fio com 110 volts bateu aqui em cima do positivo. Tá? Eu tinha aqui uma meia dúzia de rádios ligados. Tá? Um deles era o FT857. Tá? Os equipamentos todos da estação, os rádios estavam ligados, em funcionamento. Quando bateu aqui, imagina, bater um fio com 110 volts, tensão alternada, quer dizer, corrente alternada, em cima da alimentação. Tá, aqui em cima dos 13,8. O que aconteceu? Quando esse fio esbarrou aqui, o SCR imediatamente fechou curto. Tá, bom, isso fez com que eu use ali um fusível e um disjuntor para corrente contínua entre a bateria e a fonte. Tá, isso fez com que o disjuntor desarmasse na hora. Tá, e me poupou um fusível ali de 60 amperes. Aliás, 60 não, de 50.
A minha bateria é 60 ampere-hora. Eu uso um fusível de 50 amperes em série com a bateria e um disjuntor ali que desarma ali em torno de 30 amperes, uma coisa assim, 30, 35, não me lembro agora. Tá, então esse fio com 110 volts bateu aqui em cima do mais e pô, desligou tudo. O SCR fechou o curto. É exatamente o SCR que é irmão desse aqui. É um nego desse aqui, desse tamanho, que eu uso no meu crowbar da estação, porque eu tenho duas fontes de 50 em paralelo, são 100 amperes, mais a bateria de 64 amperes, mais uma fonte linear de 30. Então, quando eu preciso, eu tenho um total de 190 amperes. Tá, então eu fiz um crowbar com um SCR exatamente desse tamanho aqui. Tá, para conseguir derrubar isso tudo. Ele bota essa turma toda em curto, vai queimar o que tiver de fusível no caminho. Tá, as fontes chaveadas, as duas de 50 amperes, elas vão atingir a corrente máxima de funcionamento e vão cessar a tensão na saída. Tá, isso já é por conta da própria característica da fonte chaveada, do circuito dela. A fonte linear, ela vai tentar empurrar a corrente, vai queimar o fusível. Tá, a fonte linear tem um fusível de 30, ele vai queimar. A bateria vai acionar ali, vai desarmar o disjuntor. Se o disjuntor tiver algum problema, não desarmar, vai queimar o fusível lá de 50 amperes. E o SCR vai aguentar. Tá, então essa é a ideia da coisa. Eu não queria fazer um vídeo longo, mas a gente tem que explicar como é que a coisa funciona. Você vai estar fazendo esse circuito aqui. Isso aqui é o crowbar. Tá, ele fora da fonte, tá, ele vai ser um circuito com dois fios. Um vai no menos e outro vai no mais. Rádio, mais e menos, e fonte, mais e menos. Fio sai da fonte, passa aqui no crowbar e vem para o mais do rádio. Fio sai do menos da fonte, passa aqui do outro lado do crowbar, menos do rádio. Tá? Simples. Independente da fonte que você use, você montando o crowbar dentro de uma caixinha bonitinho e tal, fazendo um negócio bacaninha, você vai poder ligar ele, independente da fonte que você vá utilizar. Você vai sempre poder intercalar o crowbar entre a fonte e o rádio. Tanto faz se ele vai ficar pertinho do rádio ou junto aos bornes de saída da fonte. O importante é que aqui tenha um fusível. Tá? Se a fonte não tiver fusível, introduza um fusível antes do crowbar. Porque isso aqui, caso o crowbar seja disparado, caso ele entre em funcionamento, ele vai fechar curto na fonte. Ele vai fazer a corrente circular aqui, ó. Tá, e vai estourar o fusível. Se não tiver fusível, ele queima a fonte. Se a fonte for uma coisa parruda ou uma bateria, o que ele vai fazer? Ele vai fechar curto e vai tacar fogo na fiação, vai derreter a fiação. Então tem que ter um elo fraco, tem que ter um fusível para desarmar. Bom, então eu acho que tá explicada a coisa, tá entendida a coisa. Agora, volto a dizer, se a pessoa não tiver conhecimento nenhum de eletrônica, tá, apesar do circuito ser muito simples,
mas a pessoa vai dar cabeçada, vai ter dificuldades. Tá? Então tem que se ter um mínimo de conhecimento de eletrônica com relação aos componentes e para poder fazer a coisa direitinho como deve ser feita. Tá? Então, quando a gente fala num circuito desse, eu já passei isso para muitos amigos, para muitos colegas radioamadores. Tá? Mas a gente, aquele negócio, na hora de fazer um vídeo, tem que explicar isso tudo. Tá? Porque senão amanhã alguém vai fazer uma coisa sem ter o devido conhecimento. Tá? Vai ter um problema qualquer e vai dizer, pô, aquele cara botou um vídeo ali explicando o negócio ali e tal, pô, eu fui fazer aqui, queimou tudo e pifou. Isso já me aconteceu. Tá? Só que a pessoa reconheceu que ela fez uma coisa errada. Eu dei uma dica, foi com relação a uma fonte chaveada, e a pessoa não fez a coisa conforme eu tinha dito que deveria ser feita no vídeo. Tá? E o cara deu uma bobeira lá e queimou a fonte. Tá? Isso acontece com o técnico. Imagina quem não é e quem não lida diariamente com eletrônica, né? Tá? Os erros acontecem, não tem jeito. A gente é humano, a gente falha, é falível. Tá? Então eu não quero que alguém que não tenha conhecimento vá fazer, faça besteira e depois diga, não, o troço não funciona, queimou aqui, queimei a fonte, queimou. Tá? A finalidade do circuito aqui é evitar que você venha queimar seu rádio por excesso de tensão, por sobretensão na fonte de alimentação. Tá? Eu uso uma bateria, não tem perigo disso acontecer. Bom, em algum momento você vai ter que carregar a bateria, né? Se o seu carregador meter uma tensão acima, se a sua bateria tiver um mau contato no borne e o seu carregador jogar 20, 30 volts, vai estoporar lá o teu rádio. O crowbar, no caminho, ele vai fechar curto, aí estoura o teu carregador. Bom, o carregador sabe, aquele negócio. Você gasta pouco, é um negócio barato. Tá? Agora o rádio é um negócio caro. Tem rádio aí de 30 mil reais, né? Então, tá aí a dica. Tá bom? O vídeo já ficou longo pra caramba. Ó, um abraço pra todo mundo. Mais uma vez eu repito, não sei de nada. Fala demais. Falo demais, né? Pois é, isso mesmo, esse é um problema que eu tenho. Chegou aqui meu segurança aqui, meu guarda-costa aqui pra dizer que eu falo muito. Então é isso, minha gente, olha, fui, hein? Aliás, eu não sei de nada, eu não vi nada, eu não tô nem aqui, hein?